E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o retorno de BJ Alex. Pra quem não lembra ou não sabe, BJ Alex é uma webtoon, né? Uma comic coreana, um manhwa, que ele é publicado oficialmente no Lezhin. Ele começou a ser publicado em 2018, se eu não me engano. Ele é publicado atualmente em japonês, coreano e inglês. E ele é publicado somente na plataforma do Lezhin oficialmente. No ano passado, a obra principal ela chegou ao seu fim nos seus 83 capítulos. Eu fiz um vídeo sobre porque BJ Alex foi definitivamente uma das minhas obras BLs favoritas. E não é como se ela fosse muito interessante ou se que ela tivesse um plot muito interessante, muito envolvente, muito diferenciado. Não, ela não tem nada de realmente especial, mas eu gosto muito da forma como alguns personagens são construídos e como eles se relacionam. E isso envolve, é claro, o Dong-hyun, né? O protagonista que meio que começa, que é meio que o gatilho para todo o plot principal da história. A comic ela se popularizou muito por todo mundo e óbvio que muito disso por causa das scans. Eu vou tocar nesse assunto ainda, mas a comic se popularizou muito e com essa popularização a gente teve uma popularização muito grande do casal secundário, o MD e o Chan-woo. O MD e o Chan-woo, eles são um casal secundário formado pelo Chan-woo, que é um amigo de faculdade do Dong-hyun, né? Ele é um gay já assumido, que já teve algumas vivências mais complexas e ele sempre serve como incentivo, sempre para dar um empurrãozinho pro Dong-hyun e para dar algumas dicas e ideias de como a vida não é tão fácil. O MD, ele é um BJ também, né? Ele é meio que um concorrente do Ji-won, do Alex. Ele faz lives na mesma plataforma, com um conceito muito parecido. Enquanto o Ji-won, né, o Alex, ele traz para a plataforma essa ideia de dar aos fãs a oportunidade de imaginar momentos sensuais com ele, o MD, ele traz uma ideia, um conceito um pouco mais de BDSM. Ele comumente traz parceiros para suas lives, dos quais ele não costuma revelar a identidade, assim como ele não costuma revelar a dele. E essas lives, elas vêm com um conceito totalmente sadomasoquista, onde ele utiliza vários brinquedos e apetrechos nas transmissões junto aos parceiros dele. Então são conceitos completamente diferentes. Os dois foram inseridos na história de uma forma diferente. O Chan-woo, ele veio com essa ideia de ser o amigo universitário do Dong-hyun, que ia dar as dicas para ele, ia conversar com ele, ia ser aí o confidente dele que sempre ajuda o amigo. Já o MD, ele é inserido na história como uma espécie de rival pro Alex. Só que essa perspectiva de rival só existe da visão do Alex. Ele aparece, é claro, como uma figura sedutora que parece que tá ali pra meio que roubar o Dong-hyun, só que o Dong-hyun nunca nem pensou nisso, nem pensou em chegar perto dele. Só que o Alex não vê dessa forma e é claro que o MD, ele vai acabar se envolvendo de uma forma com os meninos que dá a entender isso, então acaba gerando uma grande confusão em um determinado momento da história. Mas a questão é que nisso tudo, o Chan-woo e o MD vão acabar ficando juntos, eles vão acabar não necessariamente começando um relacionamento, né, porque nunca foi estabelecido que eles tenham um relacionamento monogâmico. Na real, o que eles têm é meio que fuck friends, né, o Chan-woo, ele participa das transmissões com o MD e ele acaba satisfazendo os desejos sexuais dele mesmo, porque ele gosta desse tipo de coisa. Ele é um rapaz um tanto masoquista e ele tira proveito disso, né, aproveitando das transmissões que o MD faz com esse conceito mais sádico. Esse casal ficou tão popular e muitas vezes sendo dito por muitos dos fãs como o principal casal da série, ou o melhor casal da série, que a autora Minhwa, ela decidiu fazer uma side history alguns meses depois. Eu acho que passou o que? Um ano desde que foi encerrada a história principal, mas algum tempo depois a Minhwa, ela decidiu fazer uma side history, né, uma nova história mantendo o universo de BJ Alex, só que agora dando protagonismo ao Chan-woo e o MD. O primeiro capítulo ele foi lançado no dia 18 de abril oficialmente no Lezhin, né, como ela vai manter essa plataforma para publicação, e ele vai mostrar pra gente já um pouco do que vai ser o conceito, e ele já vai te dar algumas aberturas de possíveis plots dessa história. A gente vai ver o Chan-woo e o MD tendo um momento íntimo entre eles, onde a gente vai ver eles aplicando essas técnicas
sadomasoquistas deles. E nesse primeiro capítulo, é claro, eles já vêm pra atiçar muito a imaginação dos fãs, porque o Chan-woo, ele tá aí simulando um gatinho, MD, ele tá simulando o dono malvado dele, com coleira, orelhinhas de gato e algumas piadas de duplo sentido com coisas como leitinho, óbvio. Como eu não quero estragar a experiência de ninguém, eu não vou resumir toda a cena aqui pra vocês, mas eu quero saber aqui nos comentários se vocês querem que eu faça isso a partir de então. Eu poderia todo sábado ou domingo trazer pra vocês um sumário, um resumo do que acontece no episódio, contar pra vocês com algumas imagens, né, porque eu não quero prejudicar o trabalho do autor, eu não quero trazer as imagens pra vocês simplesmente escutarem como se fosse um audiobook, mas eu posso trazer pra vocês aí um resumo, dizer o que eu achei do episódio, como a gente faz com episódios de anime, só que então com episódios de BJ Alex. Eu confesso que quando eu soube dessa side history eu fiquei meio preocupado, porque o MD e o Chan-woo, eles sempre pareceram o casal secundário que tava ali só pra trazer algumas cenas mais quentes, um pouco diferentes, né, aproveitando desse conceito sadomasoquista. Só que o que a Minhwa parece estar querendo trazer pra gente é um pouco diferente. Durante o ato sexual deles, o MD, ele vai perceber alguns hematomas no estômago do Chan-woo, que ele sabe que não foi as sessões de BDSM deles que deixaram esses hematomas. Ele vai perguntar o que aconteceu, mas o Chan-woo desconversa, e no final do capítulo, no final do episódio, o Chan-woo, ele tá todo disfarçado aí, com óculos e boné, só que quando o MD tira pra ver o rosto dele, ele tá com um hematoma muito grande no olho. Então é óbvio que o MD, ele tá tendo problemas com isso, ele tá apanhando em algum lugar. Em algumas conversas com algumas amigas minhas, eu pensei em algumas teorias, surgiram algumas teorias. A ideia que me veio à cabeça a princípio é que o Chan-woo, ele tá sofrendo ataques de homofobia. Por quê? Porque o Chan-woo, ele sempre foi declaradamente homossexual, ele falava abertamente sobre isso com Dong-gyu, e ele parecia já ter vivido várias coisas sobre isso. Então é aquela coisa, prego que se destaca acaba levando martelada, e o Chan-woo, ele não seria diferente em uma questão como essa. Então eu achei que um desses possíveis plots seria esse tipo de coisa, e o MD entraria como herói da situação, protegendo o Chan-woo em algum momento específico onde ele sofra com isso. Outra ideia plausível é que o Chan-woo, ele esteja tendo um outro caso, fazendo as mesmas coisas com outro cara, porque eles não são um casal monogâmico, né, eles não definiram isso, então isso pode estar acontecendo, e o Chan-woo, ele esteja sofrendo de forma muito agressiva com essa outra pessoa com quem ele esteja saindo. Também é uma ideia plausível, e ela até faria um certo sentido, levando em consideração que a Minhwa decida migrar mais para um lado romântico do que para um lado dramático da história. E uma terceira opção seria o fato de que, se eu não me engano, em algum capítulo, o MD, ele fala com Dong-gyun sobre um relacionamento que ele já teve e que era bastante abusivo. Ele não se prolonga nisso, a gente não vê ele falar abertamente sobre isso, e eu também não lembro se isso tá saindo da minha cabeça. Se vocês lembram, pode me corrigir aqui embaixo. E ele fala sobre isso, então também existe a ideia de que poderia ser esse relacionamento sendo desenvolvido, então poderia ser que o Chan-woo esteja em ambos os relacionamentos nesse momento, só que um deles, por ser tão abusivo e tão agressivo, esteja causando esses problemas ao Chan-woo. Uma coisa é certa, eu tô muito feliz com o retorno de BJ Alex, porque eu sempre falei pra vocês o quanto eu amo essa obra, eu cito ela sempre. Eu não vou dizer que o Chan-woo e o MD são o meu casal favorito, porque não são, tô completamente cadelizado pelo Dong-gyun, pra mim ele é o melhor personagem, fofo, perfeito, e o Ji-won, eu gosto da relação que a Minhwa consegue criar entre eles, mas aqui eles têm um plot muito interessante, eles podem aproveitar disso, o fato do MD ser um cara mais velho, né, mais vivido, e aproveitar disso pra criar uma relação dele com o Chan-woo, onde ele faça essa imagem de homem protetor. Então tem um plot interessante que eles podem desenvolver. Qualquer uma dessas três ideias que eu citei, se a Minhwa seguir, vai ser um plot interessante. Se ela for por algo diferente, eu tenho grandes expectativas. A qualidade do desenho continua excelente, ela é uma artista maravilhosa, assim como o roteiro tem uma grande promessa, né? Eu não consigo julgar ainda o roteiro, o desenvolvimento das personagens e do plot, porque eu ainda só li o primeiro capítulo, mas quando a história chegar ao final, a gente deve discutir isso de novo, e talvez, se eu fizer a análise dos capítulos semanalmente, a gente deve vir a discutir. E é claro, deixa eu repetir, isso é muito importante. Se vocês querem ver semanalmente BJ Alex aqui, precisam comentar, dar like, precisam me dizer efusivamente que vocês querem que eu traga ele pra cá, pra eu saber que vai valer a pena o meu esforço e o meu
trabalho. E um apelo que eu preciso fazer pra vocês é: não citem, não pronunciem, não entrem em contato com a Minghua, a autora de BJ Alex, a menos que vocês realmente consumam o Lezhin de forma paga. Porque ela já se pronunciou abertamente sobre o quanto ela repudia o trabalho de scans. Ela não se importa se você é um grande fã, se você ama a série, se você conheceu por causa de scan e não tem condições de pagar. Ela não liga pra isso. Na opinião dela, se você não pode pagar, você não deve consumir. Inclusive, ela deu uma entrevista sobre isso pra Futekia, né, que é aquela plataforma digital de mangás, que eu já falei aqui no canal algumas vezes. Ela deu uma entrevista falando sobre essas questões, falando abertamente sobre como ela se sente sobre isso, sobre como ela se irritou uma vez que ela recebeu um e-mail de um fã pedindo pra ela parar de atacar as scans porque ele não tinha condições de pagar, e ela é completamente contra isso. Ela fala abertamente, ela fala de forma muito agressiva e, gente, ela procura, tá? Ela realmente procura, ela busca a palavra BJ Alex, ela busca escritos de algumas formas no Twitter pra atacar e responder as pessoas que falam sobre, ela busca sites scans. Então, assim, evitem mostrar, levar até ela sobre a tradução, porque é problemático, porque a gente tem que realmente entender a posição dela. Eu entendo a de todo mundo, eu sei o quanto não é fácil a gente ter acesso a isso, eu sei o quanto que muita gente não tem grana pra pagar, e mais do que isso, eu sei que a maior parte das pessoas que lê não entende inglês, coreano ou japonês pra conseguir ler o manhwa nas línguas que eles são traduzidos, e eles não são disponibilizados na nossa língua. A entrevista é bastante interessante, inclusive, ela fala sobre a opinião dela, ela se posiciona, dá pra gente entender bem o lado dela e fica bem claro. E, inclusive, ela fala sobre a rotina de trabalho dela. É uma entrevista bastante interessante, ela é curta. Se vocês entenderem inglês, leiam, porque eu acho que vai ser uma experiência bastante interessante. Eu vou deixar num comentário fixado no topo dos comentários o link pra essa entrevista da Futekia e também o link pra Yaribu Scan, que eles estão traduzindo, né? Eles estão trazendo pra gente BJ Alex. Pelo que eu falei com a Yuri, a administradora da Yaribu Scan, eles devem trazer os capítulos novos todo sábado ou domingo, e o capítulo ele sai na sexta. Então eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram ler. Deixe os comentários pra me dizer o que vocês acharam do primeiro capítulo, se vocês querem ver mais de BJ Alex aqui, se vocês querem análise de todos os capítulos e tudo mais, como a gente conversou. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque ajuda muito o meu vídeo a ser divulgado, ajuda o meu canal a crescer. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!